Então, a aula de hoje, nós vamos dar continuidade. O Lucas dando boa noite a todo mundo. A gente vai dar continuidade na aula de hoje, né? E o que acontece? A aula de hoje está sendo gravada. A gente não fez o vídeo anteriormente. Então, ela está sendo gravada ao vivo mesmo, né? E o formulário, ele já está pronto também, só que nós também não enviamos ainda. Então, nós vamos enviar esse formulário depois da aula, tá? Aí esse formulário vai ter as questões sobre a aula de hoje, né? E também eu vou fazer separado uma atividade de umas 3, 4 questões sobre a lei de Ohm ainda, né? Fazendo o cálculo sobre potência, que eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas aí eu vou passar a atividade. Vou falar sobre, né? Porém, eu não vou passar a atividade durante a aula. Aí vai ser passado uma atividade extra. Vou passar durante a semana para vocês, junto com o formulário. Vai passar separado, né? Vai passar o formulário e a atividade para vocês fazerem. Na próxima aula, a gente fazer a correção do formulário e fazer essa atividade também das fórmulas, né? Sobre a potência, tá? Que segue a mesma maneira de trabalho daquela forma que vocês aprenderam, né? Sobre a corrente, tensão e resistência. A diferença que vai mudar, né? Vai ter a potência no meio do cálculo e a fórmula é bem parecida, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre justamente a potência elétrica, né? A lei de Ohm, que é a aplicação da potência na fórmula, igual eu falei com vocês. Nós vamos aplicar provavelmente na próxima aula. Vamos falar ainda hoje sobre a frequência, tá? Eletrostática e eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Vamos falar um pouco sobre cada um desses assuntos, finalizando essa parte de eletricidade, tá? Aí nós encerramos esse assunto. O que vai acontecer daí depois, já passando esse assunto de eletricidade, nós vamos passar aos componentes eletrônicos. Vamos aprender os nomes, as suas finalidades e depois a parte de instrumentação, né? E saber a medição dos componentes, saber medir, saber interpretá-los, né? Aí vem a parte de multímetro, né? Para fazer essa atividade também. Que vai ser a sequência da eletricidade. Ok? Então, gente, dando sequência aí, potência elétrica. Alguém já ouviu falar sobre potência elétrica aí na sala? Ou é um assunto totalmente... Eu acho que vocês já ouviram falar sobre potência, hein? Alguém se arrisca aí? Ó, chegou. No Rodemar. Entrou de novo. Olha lá, alguém se arriscou no chat? Vamos ver. O Lucas, né? Tem uma memória vaga. Falando sobre física, nunca foi meu forte. Na verdade, a potência a gente enxerga sempre. Quem que nunca comprou um eletrodoméstico aí que vem com aquela etiqueta com as cores lá, A, B, C, D? Vocês lembram disso? Sim. Economia de energia, gasto de energia, a potência do equipamento, que ela é a potência. A letra está relacionada à potência do equipamento e ao gasto de energia, né? Lembrando que está muito relacionado, né? Quanto mais potência o equipamento tem, maior potência, né? O seu gasto de energia é maior. Quem que entrou na sala aí? Entrou.
PC. Quem que é PC, gente? Fala o nome aí, PC. Só para me anotar aqui. Ô, professor, é eu, Leandro, é porque eu tô entrando Ah, tá. pelo O Leandro computador. mesmo. Beleza. Tranquilo. Então, gente, a potência elétrica, vocês podem olhar até em outros equipamentos de vocês, aí sempre vai estar lá a potência dissipada por aquele determinado aparelho, equipamento. Vocês podem olhar nas etiquetas, vocês vão enxergar isso. A potência, como vocês podem ver no slide aí, ó, ela é dissipada, ela é dissipada pelo resistor. A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica. Então, nós vemos uma quantidade de potência ali daquele determinado equipamento, é a potência a energia térmica. Então, assim, dependendo da quantidade de potência, é o calor, é a temperatura que o equipamento vai se exceder. Tá? Então, está muito ligado a isso. Ok? Aqui. Tal dissipação de energia ocorre em razão do efeito Joule, né? Igual nós já comentamos na aula passada. Nós comentamos na aula passada, o efeito Joule é a função da resistência, né? Fazendo com que a quantidade de energia elétrica que o resistor é capaz de converter em calor. Né? Então, até coloquei aqui embaixo também falando sobre o efeito Joule novamente. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, esse condutor aquece. E parte dessa energia elétrica se transforma em energia térmica. Isso aí é a função, né? É a função do resistor, né? O próprio condutor, né? Ele tem, agora nós comentamos na aula passada, todos os condutores têm essa natureza, né? De tentar barrar, né? Tentar fazer com que a corrente elétrica se perca. E, na verdade, ela realmente, dependendo de cada condutor, ela tem uma quantidade de perda mesmo. E isso aí é o efeito Joule, né? E ele perde em forma de calor, né? Em forma de energia térmica. Tá? Então, a potência elétrica está muito relacionada a isso também. Nós podemos olhar, por exemplo, a lâmpada lá. A lâmpada ela também tem a sua potência. Né? Quanto maior a sua potência, mais ela esquenta também. Certo? Porque a potência elétrica, quanto maior, é uma quantidade de corrente maior. Né? Então, isso ocasiona maior quantidade de calor também. Tá? E, por exemplo, a lâmpada, igual nós estamos falando, a gente pegar uma lâmpada lá de 40 watts, né? Ela é mais fraca. Né? A gente vai enxergar isso visualmente do que uma lâmpada de 100 watts, por exemplo. Né? E a lâmpada de 100 watts, ela vai o quê? Por ela ser mais potente, né? Ela ter mais potência do que a de 40 watts, naturalmente ela vai aquecer mais. Tá? Então, a corrente elétrica, quantidade de corrente elétrica, quanto maior, está muito relacionado à temperatura também. Justamente por causa do efeito Joule, né? E quanto maior a quantidade de corrente, a perda também é maior. E isso faz com que se eleve a temperatura. Ok? Então, a potência está muito relacionada a isso aí também. Tá? Potência, então, nós temos aqui nós temos aqui, ó, como que pode ser definido a potência, né? Então, a potência elétrica, ó, ela pode ser definida como o quê? O trabalho, né, elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Então, naquele momento que a corrente está efetuando uma atividade, uma lâmpada acesa ou qualquer outra finalidade, né? Naquele momento, naquele período de tempo, está sendo usado uma certa potência também, que nós chamamos a unidade medida, né? O watts, tá?
em termos mais simples, é o quê? É a conversão de energia elétrica em outra energia útil ao ser humano. Certo? Então, a potência ela vai ocasionar algo. No caso do computador, nós temos uma fonte de alimentação. Não sei se você já conhece essa fonte de alimentação, mas ela que recebe, né? A gente até chegou a comentar um pouco nas primeiras aulas, essa fonte de alimentação, ela que recebe a corrente alternada, né? Que vem lá da tomada e faz o quê? A conversão da corrente alternada para a corrente contínua, ok? E o que acontece? Essa fonte de alimentação, ela também tem uma certa potência para cada quantidade de volts, né? De cada quantidade de tensão que ela tem que alimentar, ela tem essa potência elétrica dela também para suprir essa necessidade, tá? Para conseguir exercer essa função das tensões exatas, né? E quanto mais eu tiver componentes internos do meu computador que requerem maior quantidade de voltagem, maior quantidade de corrente elétrica, a minha fonte de alimentação tem que ter a potência maior. Então depende muito disso. Então, por exemplo, fulano tem um computador lá super potente para jogos, que jogam o jogo, né? Os jogos de hoje, eles exigem muito do equipamento, né? Vocês devem saber, quem conhece de jogo aí, os computadores de hoje, eles precisam de placas de vídeo, processadores, precisam de componentes mais potentes para atender a necessidade desses jogos. Nesse caso, o que acontece? Esse computador ele vai precisar de muito mais tensão e corrente elétrica de um computador mais simples. E, devido a isso, provavelmente a fonte de alimentação dele vai ser uma fonte com uma potência elétrica maior. Deu para dar uma esclarecida aí? Sim. Tranquilo, todo mundo? Ok. Tá? Então, a potência elétrica está relacionado também, como vocês estão vendo, a corrente elétrica, a tensão elétrica e, de certa forma, também a resistência, né? Ok? Então, olha só, aqui é a etiqueta que eu falei para vocês aí, brincando agora há pouco, né? Isso aqui, quando a gente compra um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, ele vem com uma lista aí, ó, de potência. O equipamento A, por exemplo, a potência dele, ó, 2.400 watts. Ou seja, a corrente elétrica que passa por ele é bem mais baixa. Tá? Então, a potência elétrica dele vai ser de acordo com a quantidade de corrente. Com isso, tem o quê? A economia de corrente, né? Ok? De corrente não, de energia elétrica, né? A economia. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Potência máxima, potência econômica. Tá? Então, está muito relacionado. No caso do chuveiro, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água. Então, também, ó, é melhor, por exemplo, se eu quero um chuveiro que esquenta muito, esquenta mais possível, eu vou comprar um chuveiro que tenha o quê? Maior potência elétrica. Tá? Porque ele, tendo a potência maior, provavelmente ele vai o quê? Ele vai usar mais de corrente elétrica, né? E aí vai fazer com que ele aquece mais. Né? Igual eu falei com vocês agora há pouco aí. Tá? Aqui, ó, nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, que é importante essa informação aqui, ó. A informação da potência é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, o chuveiro é um exemplo muito bom, né? Mas isso serve para qualquer outro eletroeletrônico, eletrodoméstico, computador, igual eu falei com vocês aí. Agora, de um computador para jogos, como ele vai ser preciso de um computador mais potente, então uma das preocupações é essa. É eu poder passar para ele uma corrente elétrica, uma energia elétrica
potente também, né? Para ele não ter perigo de queimar uma placa ou queimar um processador, né? Ele esquentar demais. Então, no caso aqui do chuveiro, ó, o que acontece? O que eu tenho que conhecer, né? No caso, é uma base, né, gente? Não precisa ter um conhecimento profundo, não. Né? Que isso aqui, por exemplo, do chuveiro aqui, é mais um eletricista que tem mais esse conhecimento aprofundado. Eu sabendo lá da potência do chuveiro elétrico, o que eu vou me preocupar? Qual que é a informação que eu vou precisar? Vou precisar aqui, ó, qual cabo que eu poderei usar. Ou seja, quem já teve um certo contato com chuveiro aí, você sabe que na casa de vocês, normalmente, provavelmente, ele é um cabo isolado, é um cabo só para o chuveiro, mais grosso, só para o chuveiro. Não é isso? Na verdade, é um fio elétrico, né? Só para Isso. o chuveiro. Não mistura com outras partes da casa, né? Porque ele requer, né, uma quantidade de corrente elétrica maior e a sua potência elétrica também é maior, tá? E também, normalmente, tem o quê? Um disjuntor de proteção, né, para segurar a corrente e segurar aquele calor, né? E esse disjuntor, normalmente, ele é maior. Ele aguenta mais do que o restante. Então, o disjuntor ele é mais potente, mais forte, e o fio elétrico também é mais grosso, mais potente também. Isso de acordo com o quê? Com aquele chuveiro, porque ele requer uma potência elétrica maior. Tá? E assim, com outros equipamentos, e principalmente no caso de vocês relacionados a computador, é importante a gente saber de equipamentos que vai fornecer a energia elétrica, a corrente elétrica para o computador, que no caso é a fonte de alimentação, a gente tem que saber se ela está adequada para atender o equipamento. Senão acaba queimando alguns componentes, né? Ou esquentando demais, fazendo com que danifique posteriormente, né? Não na hora, mas rapidamente, né? Tem a vida útil diminuída, tá? Aqui nós temos, ó, a fórmula, né, da potência elétrica, tá? Aonde nós vamos simplesmente, ó, vocês podem ver que a fórmula é bem parecida com aquelas que vocês aprenderam. No caso aqui nós temos a opção da potência, aonde eu vou fazer o quê? Um cálculo entre a corrente elétrica e a tensão, tá? E aqui, no caso, a corrente elétrica, aí eu pego a potência e divido pela tensão. E aqui, para me saber a tensão, eu pego a potência e divido pela corrente elétrica. Então, é a mesma ideia, né? Que nós fizemos na semana passada em relação à resistência. Tá? Igual eu falei com vocês, a resistência está bem interligada à potência. Tá? Então, vai ser bem parecido. Eu vou preparar umas situações, né, que nós podemos deparar e colocar em problema, né, e cálculo para a gente fazer. Tá? Então, não tem muito segredo não dentro daquilo que vocês já fizeram já. Então, aí nós fechamos esse assunto, né, relacionado à tensão, à corrente, à resistência e à potência elétrica. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à potência elétrica? Alguma dúvida? Até então, não. Ô, Davi, Oi? aqui, eu tô em dúvida um pouco como que faz essa fórmula, entendeu? Porque eu não pude participar da última aula, porque eu estava trabalhando, Uhum. entendeu? Aí eu não sei muito bem. Bacana. Essa fórmula a gente vai pegar igual tá as siglas aí, ó. O P representando a potência, o I representa a intensidade da corrente, ou seja, a corrente elétrica. E o V representa o volts,
que é a tensão. Então, não tem muito segredo, não. A gente vai pegar os valores, eu vou passar uma atividade falando com vocês aí, que eu quero descobrir a potência elétrica de um equipamento, por exemplo, cuja esse equipamento passa nele uma corrente elétrica de tanto. E a tensão dele, para ele funcionar, é tanto. Para ele exercer a atividade dele é tanto. Então, eu tenho a intensidade da corrente tanto, passando a todo instante, e a voltagem dele tanto. Só que eu quero descobrir a potência. O que eu faço? Aí eu utilizo uma fórmula, no caso vai ser a primeira, porque eu quero descobrir a potência. Aí eu multiplico a intensidade da corrente pela a tensão, né? E dessa forma a gente faz as outras formas também. Mas eu vou passar as atividades e na prática, né, a gente fazendo junto aí, você vai conseguir entender melhor, tá? Inclusive o vídeo da aula passada, eu acredito que vai, não sei se já foi ou vai ser disponibilizado. E nessa aula eu expliquei bem a utilização dessas fórmulas. Só que na aula passada, em vez de potência elétrica, foi resistência. Mas é bem parecido. Ele substitui o P pelo R, né? E os valores, logicamente, né? Porque os valores da potência é relacionado, né, à potência elétrica, né? E a da resistência é relacionada ao resistor, né? A resistência dos condutores. Tá? Então não tem. Mas a fórmula é a mesma maneira de utilizar, só vai substituir as grandezas aí. Mas aí na aula passada tem a explicação, né, das atividades. E na próxima aula também eu vou fazer a correção disso aí. Vou passar as atividades e a gente vai trabalhar também a correção dessas aí. Tá bom? Aqui, a Rosângela, inclusive, está mandando aqui, ó. Vou mandar o vídeo da aula passada no grupo, agora mesmo, lá, para quem não participou. Então, aí pode assistir também. No caso, quem falou aí que não assistiu, Foi eu, Elbert. então, aí você pode assistir, você vai ver que é bem simples, né? Tá bem explicado lá. A gente faz a correção das atividades, inclusive, todo mundo junto, tá? E depois você vai ver que isso daqui vai ser a mesma situação, só que eu não passei a atividade ainda, eu vou passar. Mas vai ser a mesma situação, só substituindo a resistência aí pela potência, tá? Não tem muito segredo não, você vai conseguir fazer fácil. Beleza. Então, passando sobre a potência elétrica, nós agora vamos falar sobre a frequência elétrica. Frequência elétrica, vocês já ouviram falar aí? Alguém? Não. Não? Frequência elétrica é um assunto também muito presente na vida da gente, tá, gente? Vocês vão começar a reparar agora, fazendo a aula, né? Vocês vão conseguir reparar. O vídeo vai cair dentro de 10 minutos. Recebi uma mensagem aqui. Eu vou criar outro link e vou mandar para vocês novamente, tá? Vou até marcar aqui. Aí eu vou mandar para vocês novamente um outro link para vocês acessarem de novo, tá bom? 10 minutinhos aí. Aí quando cair, eu mando lá no grupo de novo. Então, gente, a frequência elétrica é o seguinte. É mais uma grandeza também. Agora vocês estão vendo no slide aí, ó. Tá? E dessa forma, por ela ser uma grandeza, a gente consegue quantificar, colocar valor e medir também. Tá? A definição da frequência. A princípio, vocês vão achar um pouco confuso. O que é frequência elétrica? É a quantidade de ocorrências de um fato em determinado período de tempo. Por isso que o nome é frequência, né? Está relacionado a isso. Ah, mas como assim? Como assim, né? O que vem a ser isso? A frequência vai ser medida a quantidade de ciclos dentro de um período. Um exemplo, que é o exemplo prático que nós vamos utilizar, é a corrente alternada. Olha aqui o exemplo aqui, ó.
A corrente alternada, ela tem um fato, ou chamado de evento, ou fato ou evento. Qual que é o fato ou o evento da corrente elétrica, gente? Da corrente alternada, aquela que chega na tomada. Ela aqui, ó, ela passa pelo zero, que é a tensão nula, né, zero. Ela vai ao máximo que ela consegue chegar e depois ela volta no zero e chega no mínimo. Isso aqui é um fato, é um evento. Ela terminando esse fato, esse evento, o que ela faz? Ela repete de novo. Ela passa pelo zero, que é o neutro, né? Vai no seu valor máximo, volta no zero e chega no seu mínimo. Então, o que aconteceu? Ele repetiu o mesmo fato, né? A mesma ocorrência, né? O mesmo evento. Depois, o que acontece? Vai de novo. E aí vai. Por isso que ela é chamada de corrente alternada. Tá? Porque o fato dela, o evento dela, ela faz dessa forma. Ela fica oscilando dessa maneira aí. Certo? Deu para entender, gente? Isso é o fato. Isso é o que acontece, o que ocorre com a corrente alternada. Ok? Ok. Então, o fato, a ocorrência é uma só, que é o quê? Zero ao valor máximo, ao zero e ao valor mínimo. Isso aí é uma ocorrência dela. Certo? Beleza. Só que aí vem o ciclo. O que vem a ser o ciclo? Olha lá. Cada vez que o fato se repete, é considerado o quê? Um ciclo dentro do período de tempo. Então, vocês viram aí no exemplo abaixo aí, nós temos a repetição de quantas vezes aí? Tem umas 3 ali, não é isso? 3. Então, são quantos ciclos aí? 3 ciclos. 3 ciclos. Né? Então, o ciclo é isso. O ciclo é a quantidade daquele evento, a quantidade que se repete daquele determinado evento. Mas quantas vezes? Dentro de um período, dentro de um tempo. Que a gente vai falar aqui agora. Intervalo de tempo. É o período que ocorre o fato. Tá? E qual que é esse fato, gente? Qual que é qual que é esse período de tempo, né, que ocorre o fato? O padrão é 1 segundo. Tá? Eu estou passando até na outra aqui, ó. A quantidade de ciclos que se dá em 1 segundo é a quantidade de hertz. O que vem a ser o hertz? O hertz é a unidade de medida da frequência elétrica. Lá em cima, lá, ó, unidade de medida da frequência elétrica é o hertz. Tá? Com certeza vocês já ouviram falar já, vocês vão lembrar daqui a pouco. Então, a quantidade de ciclos que se dá em 1 segundo é a quantidade de hertz. Olha só como que é pouco tempo, hein? O ciclo do hertz, 1 hertz é igual a quê? A 1 segundo. Deu para clarear aí? Deu para... Tá? Então, vamos dar um exemplo aí. Em 1 segundo, isso aqui ocorreu, ó. Ocorreu em 1 segundo. Tá? Então, vamos fechar o raciocínio. Então, esse fato aqui, esse evento, ocorreu o quê? Em 1 segundo. Quantos foram os ciclos aqui? 3. Foram 3. Então, durante 1 segundo, que é o tempo do hertz, ocorreram 3 ciclos. Então, 3 ciclos é igual a quantos hertz? É a mesma coisa. A quantidade de ciclos que se dá 1 segundo é a quantidade de hertz. Então, seria quantos hertz ali? 3. 3 também. 3 hertz. Ok? Então, assim que funciona a frequência elétrica. Existe um fato, no caso da corrente elétrica, da corrente alternada, e esse fato
ele vai ter o quê? Vários ciclos acontecendo durante o quê? Durante um tempo. Esse tempo é o quê? É 1 segundo. 1 segundo é o tempo do Hertz, padrão do Hertz, que é a unidade de medida da frequência. Beleza? Então, nós temos aqui o fato é a corrente elétrica, tá? Esse fato da corrente elétrica que nós pegamos aqui nesse exemplo são 3 vezes que se repete, ou seja, 3 ciclos se repetindo durante o quê? Durante 1 segundo. Como são 3 ciclos, é igual ao quê? A 3 Hertz. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí? Eu vou fazer uma outra situação aqui. Alguma pergunta? Posso dar continuidade aí? Pode seguir. Beleza. Então, olha só. Aí vem a nossa história agora aqui, ó. Já ouviram falar disso aqui? A frequência elétrica. Nossa, aqui no Brasil é 60 Hz. Já ouviram falar sobre isso? Já ouvi falar, mas não me pergunta onde não. Então, gente, 60 Hz é o padrão. Tá? Lá nas usinas, voltando àquele assunto lá das geradoras de corrente, né? Nas usinas, é gerado a corrente. E esse 60 Hz seria o quê, gente? Em 1 segundo, isso mesmo, em 1 segundo, que é o tempo, o intervalo de tempo padrão, ele faz o quê? Esses ciclos que eu expliquei para vocês aqui, ó, ele se repete por padrão no Brasil, em 1 segundo se repete quantas vezes? 60. 60 vezes. Tá? Isso aí se repete 60 vezes no Brasil. Um exemplo bem caseiro. A usina de Itaipu, que é a usina lá no sul do Brasil, uma das maiores, né, do mundo, famosíssima. E essa usina de Itaipu, não sei se vocês sabem, mas metade dela é do Brasil e a outra metade dela é do Paraguai. Você sabe disso? Não. Então, metade do Brasil, metade do Paraguai. A metade do Brasil, eles produzem a corrente elétrica a 60 Hz. A metade do Paraguai, eles geram a corrente elétrica lá para o Paraguai, por exemplo, a 50 Hz.